Fala, queridos alunos, tudo bem? Voltando aí para a nossa unidade de número 3, na qual nós vamos conversar sobre processadores, coolers, os dissipadores de calor e as placas de vídeo, placas adaptadoras, tá? Eu resolvi incluir aí nessa unidade 3 esses componentes do hardware da parte interna, por conta que fazem, no caso do processador, a união, né, dele, o processador, o dissipador e o cooler, para a gente não se perder ao longo do caminho, tá? Então, o que são os processadores? A gente conversou um pouquinho sobre ele nas unidades dos componentes internos, mas o processador, também chamado de microprocessador ou CPU, né, na sua sigla CPU, Central Processing Unit, né, Unidade Central de Processamento, é o que nós chamamos de cérebro do computador. É ele que faz todos os processos, cálculos matemáticos, que tem a saída para nós humanos, né, através da tela do monitor, enfim. Então é o processador que é responsável por toda a carga de processamento entre os componentes, ok? E aí, o mercado basicamente de processadores desktop, eles são divididos entre a AMD e a Intel, tá? Então elas que lideram o mercado aí de processadores desktop, quando eu digo, pode ser o computador de mesa, o notebook, tá bom? No celular já é um pouquinho diferente, né? A gente tem o Snapdragon, o MediaTek, né? Os processadores da Samsung, os Exynos. Então, dentro do mercado desktop, computadores e notebooks, quem impera mesmo é a Intel e a AMD, ok? E aí, como que funciona, né, o processador? Eu falei que ele faz cálculos, mas assim como o nosso corpo, né, e biologicamente falando, nós também temos cargas elétricas, que são os pulsos elétricos que o nosso cérebro trabalha, no qual manda comandos para o nosso corpo. O processador ele também trabalha em pulsos, né, que a gente chama de pulso de clock, né, ou ciclo de clock, ou frequência. Então, cada processador ele pode ter sua frequência, né, de pulsos de clock, na qual vai passar a comunicação entre os componentes, tá? Então, o pulso de clock ele regula o tempo necessário para o processamento de cada instrução. Então, é o que eu falei, quanto mais pulso de clock, mais rápido a informação vai chegar, tá bom? E essa medida, como é que é medido, né? Então, o peso é medido em quilos, gramas, como é que é feito, como que é mediado os pulsos, né? É através da medida em hertz, tá? Um H grande e um Z, desse jeitinho aqui, tá? Então, em hertz, ok? E aí nós evoluímos muito. Então, hoje em dia nós já trabalhamos na linha dos megahertz, né? Mas antigamente era só hertz mesmo. Então, por exemplo, processador Intel X 800 hertz, né? E a unidade de medida dele funciona basicamente igual à nossa. Então tinha o M, agora a gente tem o giga. Então hoje em dia os processadores Intel e AMD já trabalham na faixa dos gigahertz. Então por exemplo, um pulso de clock de 3.2 gigahertz. Então ele já trabalha na casa do giga hoje em dia, tá bom? Lembrando que esses ciclos são por segundo, tá bom? E aí nós temos também a frequência interna, né, de clock interno. Ele refere-se à capacidade interna do processamento, ou seja, a velocidade em que ciclos são lidos, né, internamente. Por exemplo, quando dizemos que um processador trabalha em 1 GHz, aí foi o que eu falei. Como é a unidade de medida que a gente utiliza em memória, é a mesma coisa nos processadores. Então, o giga dá-se a entender que são 1 milhão, né, de informações, 1 milhão. Então, por exemplo, quando você tem um pendrive de 1 GB, ele vai ter 1 milhão de megabytes, então ele é 1 gigabyte, tá? Então, para facilitar, para a gente colocar 1 milhão de megabytes ou muitas quantidades de kbytes, a gente trabalha da forma de gigabyte, tá bom? As leituras de dados. Esse termo refere-se à quantidade de bits que um determinado dispositivo pode ler simultaneamente. Também podemos denominar como taxa de transferência de dados e podem variar dependendo da tecnologia empregada. Então, lá atrás, os processadores eles começaram com a tecnologia de 8 bits, passou para 16 bits, 32 bits e agora nós temos a 64 bits, tá? Processamento de arquitetura de 64 bits.
Lembrando que esses números, eles são exponenciais, então eles interferem ali na memória, tá? O processador, ele trabalha muito com a memória RAM, então a gente vai ver isso muito bem na unidade de memória RAM, tá? Leitura externa ou bits externos, então refere-se à taxa de leitura que as informações são transferidas do chip processador para a placa-mãe, né? O barramento local, o famoso barramento local, ou seja, a quantidade de bits que o processador envia e recebe através do barramento local em cada ciclo, exemplo, Pentium 2 de 64 bits. Isso é muito importante, porque quando você for comprar uma placa-mãe, for ter que trocar uma placa-mãe, você vai ter que ver o quanto essa placa-mãe suporta. Se ela suporta apenas 32 bits, se for uma placa-mãe defasada, né, antiga, ou 64 bits. Então você vai ter que se atentar a isso, ok? E nós conversamos um pouquinho, mas foi muito breve, sobre placas de vídeo, né? Lá dos componentes internos. O que é a placa de vídeo? E aí eu estou dizendo a placa de vídeo, né, off-board. Ela é uma GPU, que a gente vai conversar também daqui a pouquinho, mas os processadores, antigamente, eles vinham com uma função apenas de processamento, então ele era apenas CPU. Para você ter uma GPU, que é uma unidade gráfica de processamento, você teria que comprar uma plaquinha, simples até, mas que encaixasse na placa-mãe e fornecesse esse vídeo para você, tá? Os processadores hoje em dia, não são todos, mas alguns modelos já vêm com a GPU integrada, tá? Que são o famoso vídeo integrado. Então você compra uma CPU e dentro dela vai ter um chip GPU, no qual ele vai conseguir fazer a parte gráfica para você também. E aí você não vai ter a necessidade de ter uma placa de vídeo adaptadora, ok? Aí o socket, os famosos são sockets. E sockets nada mais são do que o local onde o processador é instalado. Então, o processador geralmente, ele não vem junto, ele não vem junto com a placa-mãe, tá? Ele vem à parte. Então, o que acontece? Você vai precisar de um local na placa-mãe onde esse processador ele vai ser instalado, tá? Onde ele vai ser instalado. Esse local se chama socket. Os sockets, eles têm nome e número, dependendo da Intel e da AMD, mas eles têm uma identificação, na qual você vai ter que seguir a risca. Então você vai ter que olhar no site da fabricante da placa-mãe, ou no manual, ou na própria placa-mãe, qual que é o socket que ela suporta, tá? No caso da Intel, a gente tem sockets LGA 11.5, 11.5.1, 11.5.5, então o socket seria o tamanho ali onde o processador é encaixado. Então a gente tem essa identificação, a gente precisa necessariamente saber qual que é o socket que a placa-mãe suporta antes de comprar o processador, tá bom? Então aí tem exemplos na apostila de sockets da Intel e sockets da AMD, tá? E aí tem um tutorialzinho na nossa apostila explicando como que a gente identifica os processadores da placa-mãe. Eu dei o caminho aí pela internet, que hoje em dia acho que é mais fácil, você pesquisa na internet rapidinho. Os sites das fabricantes, nós já temos essas informações de socket suportado, quantos bits é suportado, 64, 32, tá? Qual que é os processadores que são suportados nos modelos. Então, tem um tutorialzinho bem legal aí de como a gente consegue identificar. Então, nós temos aí o modelo, né? E temos embaixo ali processadores, no caso deste em específico dessa placa-mãe de modelo da ASUS, qual que é o processador suportado? É um processador socket, socket 11.5.1, então a gente já sabe o tamanho, né? A gente já sabe que se a gente for procurar para trocar um processador no mercado, a gente vai ter que procurar um socket 11.5.1, tá? E aí nós temos, quais que são as gerações suportadas? A Intel tem a parte de gerações, 9ª e 8ª gerações de processadores, tá? i7, i5, i3, Pentium e Celeron, que já é toda a família Intel aí, tá? Mas é a 9ª e 8ª geração de socket LGA 11.5.1, tá bom? Então um exemplo da Intel. E aí lá embaixo nós temos um exemplo da AMD, tá? Que é a mesma coisa. Então a gente tem lá processador AMD, socket AM4, como eu falei para vocês, pode mudar, né? Pode não, muda o nome do socket para AMD e Intel. Tá? A própria Intel tem vários outros tipos de sockets no qual você tem que ficar atento através da
placa-mãe, ou no manual, ou no site da fabricante, tá? Então, no caso da Intel, essa placa-mãe Prime B4 450MA, ela suporta um AMD Socket AM4, tá? Para AMD Ryzen. Aí tem a linha Ryzen da Intel, né? De terceira, segunda e primeira geração, tá bom? E com gráficos Radeon. O que é isso? A AMD chama a parte gráfica, a GPU dele, de Radeon, tanto para as placas de vídeos off-board quanto para on-board, tá bom? E aí nós temos através de um próprio site de compra. Então esse exemplo aí é no site Kabum, tá? Você pode verificar em outros sites de compra como o Pichau, esses sites de venda de peças de informática ou outros, que nas especificações do produto você vai conseguir ver também qual que é o CPU suportado pela placa-mãe, tá? Então você vai ver, ó, tá lá, ó, suporte para Intel 9000, processadores de 8ª geração, Core i7, i5, i3 e Pentium e Celeron, ok? E lá embaixo, né, nós temos ali processadores LGA 1151, que é o que vai suportar a placa-mãe, tá bom? E aí nós temos alguns modelos mais comuns e atuais, né? Tem aí a AMD, no material de vocês tem uma apostilinha com o socket e o modelo, tá? E também temos da Intel, tá? Que são os mais comuns. Lembrando que existem N modelos de processadores no qual você vai ter que ficar atento a, importante, socket, geração e o modelo, tá bom? Também coloquei um tutorialzinho de como a gente, dentro da Intel, identifica a marca, né? A marca do modelo, assim que a gente chama, no caso da geração. Então, Intel Core i7, geração i7, tá? O identificador de gerações tá no número até, se não tiver i7, tá no número. Então, por exemplo, 7500. O 7 dali, antes do 500, né, do 7000, indica a geração do processador. Nós também temos a identificação de SKU, que é o tipo de modelo de processador, se é para desktop, se é para notebook, dá para diferenciar por aí, tá? E o sufixo da linha de processadores, que é o U, tá? Perfeito. Então terminamos a parte de processadores nessa mesma unidade. Então agora a gente vai aqui instalar um processador da AMD, tá? Na placa-mãe. Lembrando que os processadores da AMD, como dito no material, os pinos, aqueles pinos dourados que encaixamos na placa-mãe, ele é externo, né? Tá no processador, os pinos. E os buraquinhos, os furinhos, estão na placa-mãe. Você pode encontrar processadores da Intel no qual o pino ele é sólido, ele não tem, na verdade não tem pinagem, né? Ele é sólido e a pinagem na verdade está na placa-mãe, então fica por responsabilidade da placa-mãe a pinagem para fazer o contato e a transmissão das informações. Então vamos lá montar o processador? Então voltando aqui, gente, para nosso vídeo, vocês só vão visualizar minha mão e ouvir minha voz, tá? Nós vamos instalar o processador, tá? Lembrando que nós paramos na parte de instalação da placa-mãe e dos cabinhos, né, do painel frontal, ok? Então, ó, lembra que a gente falou do socket? É esse aqui, tá? Então, esse é o socket. A gente vai trabalhar com a instalação e montagem de um AMD, tá? Vai aparecer uma fotinha aí no vídeo do processador da AMD, no qual vocês vão conseguir visualizar o modelo, tá? E o socket do ladinho. O socket ele também está aqui, tá? Mas vocês não vão conseguir enxergar no vídeo, tá? Eu vou colocar uma fotinha também do socket aqui da placa-mãe com o modelo do socket, ok? Uma dica, na hora de inserir o processador, é uma dica bem válida. Visualizem esse aqui, ó. Tá vendo uma setinha aqui? Também vai ter a fotinha aí, tá? Da setinha. E achem a setinha aqui. Tem uma setinha aqui no socket, dentro do socket, é só colocar setinha com setinha, tá? Lembrando que essa é a melhor maneira que eu acho de você colocar o processador sem erro. Por quê? A pinagem ela é diferente, então se você colocar de outra forma, ela não encaixa. Detalhe importante, não force. Se não está entrando, ou algum pininho está torto, você precisa desentortar com cuidado, né? Ou
você está colocando errado, tá? Em quase 90% dos casos você está colocando errado, presta atenção. Então, ó, setinha aqui e a setinha eu já achei, a setinha está aqui, ó. Então vejam que, vamos colocar o processador, ó, eu nem fiz força, não precisa fazer força, você encaixa certinho, ele já cai, não precisa forçar nada. Então essa aí é a melhor maneira que eu acho de colocar o processador. Procura a setinha no processador e a setinha no soquete. Depois nós fechamos a alavanca e travamos. Pronto, o processador está instalado. Qual que é o próximo passo? A pasta térmica. Então a gente vai inserir a pasta térmica aqui no centro, tá? Não precisa jogar a pasta térmica no processador inteiro, tá? É no centro, porque quando a gente colocar o dissipador em cima, essa pasta térmica vai se expandir, tá bom? Então eu vou colocar a pasta térmica agora. Então aqui, ó, nós temos os dissipadores, que é aquela parte metálica que eu falei para vocês, né? E tem no material também, que é a parte que ajuda, né, quando o vento passa aqui, ajuda o quê? A manter o processador na temperatura ideal, tá? Os processadores AMD, eles têm como forma de fixação esses aparelhinhos meio que um parafusinho de plástico assim, né? Eu já coloquei aqui, que ele faz a fixação, né, entre a placa-mãe e o processador, ok? Para não ficar se movendo, tá? Então é assim que a gente fixa o dissipador, tá? Então vamos lá, eu já coloquei aqui, é simples, é só você inserir o parafusinho aqui. Os da Intel, geralmente, os coolers com os dissipadores da Intel, eles têm 4 entradas, tá? Também é simples, você vai encaixar e virar para o ladinho, tá? E quando você quiser tirar, você para o lado. Então vamos lá colocar o dissipador em cima do processador, lembrando que a pasta térmica já está aqui. Quando a gente colocar o dissipador, a pasta térmica ela expande, tá? Então, depois que a gente encaixa mais ou menos aqui nos buracos específicos, o que a gente vai fazer? Isso daqui vem junto com aquela pecinha preta, tá? Que é meio que os parafusos, agora é meio que os parafusos mesmo, que a gente vai encaixar, né? E ele vai travar na placa-mãe, tá? Vamos fazer. Beleza, então, ó, vejo que tá bem travado, né? Move o gabinete inteiro, então ele tá bem travado aqui, tá perfeito, tá? Para tirar, como é que faz para tirar? A gente puxa o pininho, assim que a gente puxar os pinos, puf, ele sai, tá bom? Agora, nós vamos colocar os famosos coolers ou fãs, né? Esses ventiladorzinhos, eles ajudam e muito no resfriamento do processador, tá? Então ele vai ficar sempre ligado, então assim que você liga o computador, ele já vai começar a fazer a ventilação, ele já vai ligar, ele já vai começar a rodar. Tanto é que é esse aparelhinho, um dos aparelhinhos que faz barulho no computador, né? Que faz aquele barulho de ventilação, tá? É importante que a cada 2, 3 meses você faça a manutenção do computador, aquela manutenção preventiva que a gente conversou, de limpeza. Então sempre tirem o dissipador, tirem o processador, limpem a pasta térmica, coloquem novas, tá? E aqui sempre fazendo a limpeza do cooler, não deixando... Aqui está um pouco sujo, mas não atrapalha a corrente de ar, né? Mas tem cooler que tem uns pedaços de sujeira desse tamanho que o cooler não consegue nem girar direito, tá bom? Então vamos lá parafusar aqui no dissipador. Aqui a gente tem os parafusos, tá? Esses parafusos, quando a gente compra uma placa-mãe, ele vem junto com a placa-mãe, tá? Vem junto com o coolerzinho, aí você já é o parafuso ideal, ok? Então vamos lá. Beleza, então tá instalado aqui
qual que é a última parte? Nós vamos ligar esse cabinho aqui, tá? Por que ele é responsável? Ele é responsável por fazer a alimentação para o cooler ficar girando, né? E a gente liga ele direto aqui na placa-mãe. A gente vai procurar uma conexão chamada CPU fan, tá? E vai encaixar, ó, ela tá aqui, ó, nessa placa-mãe ela tá aqui, ó, CPU fan, tá? E a gente encaixa aqui. Tomem cuidado que, se vocês não colocarem no local correto, a BIOS vai ficar te enchendo o saco. E por que eu falo local correto? Dependendo das placas-mães, ele vai ter outros tipos de entrada dessa para você colocar outros dissipadores, outros coolers, né? Se você quiser colocar um cooler aqui na frente do gabinete, você pode. Então, por isso que tem um chassi aqui já certinho para um cooler, um segundo cooler, tá? E se você não colocar no CPU fan, colocar aqui, esse cooler ele vai até girar, porque a placa-mãe vai estar alimentada. Só que a BIOS vai acusar como se ele não tivesse. Por quê? Ela está pré-programada para identificar essa conexão, tá bom? Então é isso. Então instalamos o processador, a placa, o processador, o dissipador e o cooler. Tá pronto, tá? Agora a gente vai para a instalação de uma placa adaptadora aqui na nossa PCI 3.0, tá? Beleza, então vamos lá colocar, como eu prometi, né, a placa adaptadora. Essa aqui é uma placa de vídeo, então, como eu falei antigamente, como os processadores ele não tinha a parte de GPU integrada, era necessário usar umas placas dessas, tá? Hoje em dia é muito utilizado placa de vídeo para quê? Para aquelas pessoas que trabalham com projetos visuais, né? Photoshop, Premiere, esses programas pesados de imagem, tá? E vídeo, e para jogos, tá? As placas de vídeo são muito utilizadas para renderizar jogos em tempo real, jogos muito pesados, ok? Beleza. Então vamos lá, como eu prometi, na PCI 3, aqui a gente tem 2 também. Nós temos, deixa eu mostrar para vocês, lembra que a gente conversou sobre os gabinetes que suportam as placas-mães ITX, que são aquelas menorzinhas? Então, vejam a diferença aqui, ó, do tamanho. Então aqui, ó, a gente tem uma placa de vídeo, né? Placa adaptador de vídeo, ela é um pouco maior, porque ela foi projetada para gabinetes ATX. Essa aqui foi projetada para gabinetes ITX. Essa daqui é uma plaquinha PCI 2.0, e aqui nós temos a parte do espelho dela, né? Bem menor, projetadas para gabinetes ITX, tá? Que são menorzinhos, tá? Então vamos lá, vamos instalar a placa de vídeo. Então é muito simples, nós encontramos o encaixe, temos o tamanho, não tem nem como errar aqui, porque os tamanhos eles são muito diferentes, diferente da memória RAM que a gente vai ver mais pra frente, tá? E vamos encaixar aqui, tá? Tem essa travinha, a gente abre a travinha e encaixa. Lembrando que essa parte sempre vai ficar na parte do painel, né, externo, tá bom? A parte off-board. A parte lá de... Então a gente vai instalar aqui uma placa de vídeo off-board, ok? Ela não está na placa, a gente vai ter que colocar externo. Perfeito, encaixou aqui, o que a gente precisa? Só colocar um parafuso aqui, tá? Tem uma partezinha aqui para colocar o parafuso, ok? Lembrando que é importante salientar, se você coloca uma placa de vídeo na placa-mãe, né, externa, que não usa os processos integrados, você vai ter que necessariamente utilizar um monitor na placa de vídeo, não vai funcionar mais a on-board, só off-board, ok? Perfeito, então é isso, já aprendemos a instalar a placa de vídeo, o processador, cooler e dissipador. Até a próxima aula.